Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Quantitative Easing, ou afrouxamento monetário quantitativo, que é um instrumento de política monetária, alguns chamam até de política monetária não convencional, mas que já está aí, e a primeira utilização desse instrumento foi em 2001 pelo Japão. Depois foi utilizado muito em 2008 com a crise do subprime pelos Estados Unidos e pela União Europeia, pelo Banco Central Europeu, e virou mania. Então, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E a gente vivendo até com a pandemia, esse instrumento Quantitative Easing, ou o afrouxamento quantitativo, está aí firme e forte, sendo usado. E que bicho é esse? A história é a seguinte: um dos principais instrumentos de política monetária usado pelos bancos centrais é a taxa de juros. Então, quando o Banco Central ele vê a inflação subindo, ele sobe a taxa de juros para tentar dar uma segurada nos preços, reduzir consumo, tá certo? E aí segurar a inflação. Quando você quer promover o crescimento, aí você faz o contrário. Então o Banco Central baixa os juros para justamente promover o crescimento, que aí as pessoas vão financiar mais barato, as empresas vão conseguir recursos mais baratos e aí voltam a investir e consumir. Muito bem. Só que isso tem seus limites. Então, você pega nas economias, Estados Unidos, Japão, Europa, as taxas de juros já estão muito baixas, próximos de zero e algumas até negativas. E aí o instrumento taxa de juros, baixar a taxa de juros, para de funcionar. Então você já injetou liquidez. E o que quer dizer injetou liquidez? Quando você baixou os juros, as pessoas vão ficar com, ao invés de sair investindo por aí, elas vão consumir, isso tende a promover o crescimento. Afinal, as pessoas, as empresas, os negócios vão começar a vender mais. Só que isso tem limite. E aquela coisa, a taxa já ficou perto de zero, negativa, e parou de funcionar. Então, para injetar mais liquidez, aí surgiu a ideia do Quantitative Easing. E a ideia é simples. É simples, mas é uma boa sacada, hein? Inteligente. O Banco Central faz o seguinte: ao invés de simplesmente imprimir dinheiro, ele vai lá nos bancos, tá certo? E fala o seguinte: olha, o que você tem de título de longo prazo, principalmente títulos do governo de longo prazo, eu compro e vou comprar um monte. No que ele compra um monte, ele acaba injetando liquidez, ele dá dinheiro para os bancos, tá certo? Em troca desses títulos. Os bancos vão ficar cheios de dinheiro, e no momento que começa a ficar mais cheio de dinheiro, a taxa de juros cai, principalmente a taxa de longo prazo, o que motiva o quê? Por exemplo, financiamento imobiliário com uma taxa mais baixa. E financiamento imobiliário, venda de imóvel movimenta muita coisa na economia. Então, e são valores bastante importantes e de longo prazo. Ele cria toda essa motivação. Então, taxa de juros lá de longo prazo fica mais baixa e as pessoas voltam a consumir, os bancos estão cheios de dinheiro e eles vão emprestando. E o Banco Central vai comprando isso. Na crise de 2008, inclusive, o Banco Central, o Fed, lá dos Estados Unidos, ele utilizou o Quantitative Easing até para dar uma limpada nos balanços dos bancos. Então falou assim, ó, tá vendo aqueles títulos lastreados em hipoteca, aqueles títulos imobiliários, alguns chamados podres e tal, ou tóxicos, eles usaram mais o termo tóxico, vende para mim. Então, porque na verdade muitos deles não são necessariamente ruins, tem garantia, tem imóvel, só que se você vender o imóvel agora, o preço vai despencar, o preço do imóvel você dança. Então você tem que ter paciência. E o Banco Central tem essa paciência. Então ele comprava esses títulos, comprou esses títulos, injetou liquidez nos bancos, e aí o banco ficou com o balanço mais limpo, conseguiu emprestar mais dinheiro e o
o Fed ficou ali com esses títulos esperando aí serem resolvidos. E deu certo, saiu com lucro nessa brincadeira, tá ok? Então essa é a dinâmica. Basicamente, compra títulos de longo prazo dos bancos, títulos do Tesouro de preferência, mas também pode ser comprar outros títulos dos próprios bancos ou títulos lastreados em hipotecas, títulos imobiliários que os bancos usaram para financiar imóveis. Compra isso daí, dá dinheiro para o banco, isso derruba a taxa de juros de longo prazo, o que é interessante, e injeta o dinheiro na economia para o banco emprestar mais barato, e aí ver se motiva o crescimento. Então essa é a ideia basicamente do quantitative easing. Muito bom. Só que isso pode gerar inflação. Então, da mesma forma que você injetando liquidez, colocando dinheiro na economia, você acaba promovendo crescimento, você pode também, com esse crescimento, se não tiver, vamos dizer, oferta de produtos na quantidade para acompanhar esse crescimento, ou seja, acompanhar essa demanda, se a oferta não acompanhar a demanda, o que acontece? Você vai ter uma inflação, e o quantitative easing tem isso talvez como o ponto mais negativo. E é isso que deixa todo mundo de olho também nele. Então fala assim, olha, legal, beleza, dá o crescimento, mas e a inflação? Como está a inflação? Está de olho na inflação? Então o Banco Central vai olhando essas coisas, vai ajudando a promover o crescimento, mas também está com o olho ali vamos dizer, um olho no gato, outro na frigideira. Então um olho no crescimento, outro olho na inflação, justamente para ver, assim, não dá um tiro no próprio pé. Promove crescimento, mas gera inflação. O quantitative easing ele também pode causar uma depreciação da moeda. Então, os Estados Unidos viu isso, então o dólar se depreciou frente a outras moedas, o que foi positivo, porque na verdade isso torna o dólar mais competitivo, ou melhor, as exportações dos Estados Unidos mais competitivas e promove o crescimento, torna as importações mais caras, o que ajuda o consumo local. Então tem esse aspecto também. Mas também se importa muito e depreciou o dólar no caso, o que acontece? Você gera também inflação. Por isso que essa coisa é um jogo delicado ali, mas tem esse aspecto também. Esse quantitative easing, por esse tipo de efeito que é criado, aumento da liquidez e da queda da taxa de juros, pode depreciar o dólar e dessa maneira torna as exportações mais atraentes. Tá ok? Aí alguém pode falar assim, não, mas para os bancos isso é interessante? Para o banco é interessante, porque na verdade ele pega os ativos de longo prazo, tá certo? Transforma em dinheiro, só que é o seguinte, o banco comprou o ativo por um certo preço aqui, com uma certa taxa. Como a taxa de juros cai por causa do quantitative easing, o que acontece? O preço do título renda fixa sobe. Então o banco, quando vai vender o título para o Banco Central, ele vai vender com lucro, porque a queda da taxa de juros faz o preço do título renda fixa subir. Títulos de renda fixa, o preço deles tem um comportamento inverso à taxa de juros. Cai a taxa de juros, o preço sobe e vice-versa. Então, quando o Banco Central faz esse tipo de movimento, o que acontece? Ele faz a taxa de juros cair, o preço do título sobe, o banco que vende esse título para o Banco Central, para o Fed, por exemplo, nos Estados Unidos, se dá bem. Então, os bancos gostam disso, porque eles vendem os títulos deles de longo prazo com lucro e ficam cheios de liquidez, se adequando inclusive aos critérios da Basileia e ainda com dinheiro barato que ele pode pegar e emprestar e fazer mais negócios. Então, para os bancos é um negócio bastante interessante. O Banco Central é que vai se ver com bastante, vamos dizer, com esses títulos aí na sua carteira, tá ok?
O que pode ser um problema, porque ele está assim. Esse é um jeito também, o quantitative easing, de você imprimir dinheiro. Então todo mundo fala em imprimir dinheiro, não é que vai lá e clica lá na impressora de jato de tinta, tá, e começa a imprimir dinheiro. Não. O quantitative easing é um jeito de você imprimir dinheiro, mas imprimir dinheiro com um lastro, e é aquela coisa. É o Banco Central comprando título, na maioria deles, títulos do próprio governo, que ele sabe que ele vai receber. Então ele compra esse título, fica ali, e aí ele imprime o dinheiro para ele comprar esse título. Então, dessa forma, ele imprime o dinheiro. A tendência é que ele, depois que sai desse momento de crise, ele tende a cair. Vamos dar uma olhada, inclusive, no site aqui do Fed, lá nos Estados Unidos. Aqui, ó. Esse é o site do federalreserve.gov. Então, nesse gráfico aqui, eles estão mostrando o balanço total de ativos do Federal Reserve. Então, aqui, ó, total de ativos. Eu peguei aqui desde 2008. Então, aqui, ó, em 2007, o total de ativos, aqui 20 de agosto de 2007, era 862 bilhões de dólares. Aí veio a crise. No que veio a crise aqui em setembro de 2008, quebra do Lehman Brothers, explodiu a crise, 15 de setembro de 2008. Isso é mais importante para saber do que a data de descobrimento do Brasil. Pelo menos se você já saiu do ensino médio. Muito bem. Agora entrem no ar o quantitative easing pela primeira vez lá nos Estados Unidos. E aí pula, olha aqui, ó, o total de ativos pulou de 862, ou perto de 900 bilhões de dólares, pulou para 2 trilhões de dólares. Então, mais que dobrou. E aí vem a crise. Então, o total de ativos. E esse total de ativos, o que é esse total de ativos? É o Banco Central, o Fed, no caso, lá nos Estados Unidos, comprando título de longo prazo do governo que está nos balanços dos bancos. Então, eles estão comprando esses títulos, estão comprando títulos lastreados em hipotecas, os tais dos tóxicos, estão comprando ali, tá certo? Para dar liquidez e segurança para o sistema financeiro. Então, o banco se livra desses títulos de longo prazo, títulos tóxicos, e recebe dinheiro para ele continuar operando. Então, vejo que a compra veio forte, assim, desde 2008, setembro de 2008, e aí veio crescendo em 2007, 2010, 2012, também veio crescendo forte, dobrou, chegou ao patamar de 4 trilhões entre 2013 e 2014, e aí começou a cair, as coisas começaram a melhorar. Afinal, o Banco Central nessa história, ele acabou imprimindo dinheiro, foi aquilo que eu falei, ele compra esse título, mas ele imprime dinheiro para comprar o título. Então, esses títulos que foram comprados no quantitative easing estão no ativo do Banco Central. Então, quando você olha lá o balanço do Banco Central, no ativo você vai encontrar esse título. O que tem no passivo? Afinal, na contabilidade, para cada ativo, você tem lá seu correspondente, lá, o ativo que deu origem a ele. Então, no passivo lá do balanço patrimonial do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, você vai encontrar dinheiro que foi gerado para comprar aquele título. Então, isso injetou bastante dinheiro ali. E aí foi aos poucos, assim, retirando isso, foram vencendo os títulos e tal, e foi caindo. Só que, isso aí 2019, começo de 2020 ainda deu uma pequena subida, e aí veio a pandemia. Veio a pandemia em março, e aí a gente tem outro salto, que aí saltou de 4 trilhões de dólares para 7 trilhões de dólares, então veja, quase dobrou por causa da pandemia. Afinal vamos dizer, a economia toda parou, tá certo? E isso veio crescendo até chegar agora, em novembro de 2021, a 8,5 trilhões de dólares. Pessoal, isso é quase 5,5 vezes o PIB do Brasil. Isso é o que tem de ativos
que são esses ativos? Títulos do governo de longo prazo, e a brincadeira é pegar títulos do governo de longo prazo, porque aí dá tempo de vencer, tá certo? Então isso não gera pressão no governo e não gera pressão nos bancos. Então ele compra títulos de longo prazo, gera esse dinheiro para cá, só que o total e imprime um monte de dinheiro, mas ele imprime com justificativa. E esse é um lance interessante. Ele não é porque ele está imprimindo porque ele quer. Ele tem uma justificativa. Estou comprando o título aqui. Beleza. Que ele depois vai receber ali. Mas chegou lá atrás, olha, de 2008 para agora, 2021, multiplicou por 10 o total de ativos. Então, o Banco Central, olha quanto dinheiro foi injetado na economia. Porque, de novo, para o Banco Central comprar, o Fed comprar o título, ele vai imprimir o dinheirinho que fica lá no lado passivo do patrimônio dele. E aí, de novo, corre-se o risco de inflação, tá ok? E esse risco de inflação está presente aqui, ó. Então, esse é o Bureau de Estatísticas de Trabalho dos Estados Unidos, Labor Statistics. Então, aqui também nesse gráfico a gente vê a inflação no decorrer do tempo. E a inflação agora, em outubro de 2021, a inflação dos últimos 12 meses nos Estados Unidos chegou a 6,2%, que é o maior índice de inflação dos últimos 20 anos, que vocês conseguem ver no gráfico. A inflação só foi mais alta que isso em julho de 2008. Tá ok? Então tá tendo uma pressão inflacionária muito grande. Parte dela por todo esse problema logístico criado pela pandemia e tal, preços de commodities, restrições, mas a impressão de dinheiro, o quantitative easing, está gerando também pressão aí. E a gente tem o afrouxamento monetário quantitativo aqui no Brasil. Na verdade, a gente não tinha até 2020. Em 2020, foi criado o projeto de emenda constitucional, a PEC lá do orçamento de guerra, justamente para dar mais instrumentos para o Banco Central, para o Tesouro Nacional. E aí, tá aqui, ó. Depois foi promulgada essa emenda constitucional 106. Então, a PEC do orçamento de guerra virou a emenda constitucional 106, aprovada pela Câmara e pelo Senado. E aqui a gente tem no artigo 7º, o Banco Central do Brasil limitado ao enfrentamento da calamidade pública, fica autorizado a comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional nos mercados secundário local e internacional. E aqui vai descrevendo os ativos que ele pode comprar e tal, as características. Então, isso daqui que foi, esse artigo 7º, dentro dessa emenda constitucional, é o tal do afrouxamento monetário quantitativo. Então, tá aí, foi aprovado. Não era um instrumento que o Banco Central tinha até 2020. Mas pela pandemia é aquela coisa, olha, se criou uma alternativa, então o Banco Central aqui do Brasil, se precisar, ele tem, pelo menos dentro desse período de pandemia, ele tem essa possibilidade, esse instrumento, o que é bom, até porque as taxas de juros, elas têm o seu limite de utilização. O governo, na verdade, o Banco Central, o Ministério da Economia já reduziram bastante a taxa de juros até 2%, mas aí veio a inflação forte e ele já foi retomando a alta da inflação. Como as taxas de juros, inclusive no Brasil, sempre foram altas, a gente não precisou usar o quantitative easing, ou o afrouxamento quantitativo, porque você tinha muita gordura para baixar a taxa de juros, tá certo? Diferente dos Estados Unidos, Japão, Europa, que as taxas de juros já são próximas de zero. Então eles já queimaram, já esgotaram esse instrumento de política monetária. Por isso adotaram o quantitative easing. Tá ok? Então, tá aí. No Brasil, pelo menos nessa época de pandemia, é possível, vamos ver se se usa ou não,
Uma coisa, o legal para usar isso é você ter muitos títulos de longo prazo, e aqui no Brasil ainda falta mais títulos de longo prazo, que talvez aí tenha o trabalho do Banco Central, do Ministério da Economia, de alongar isso, para também dar espaço para outras políticas monetárias como essa. Tá joia? Muito bem, pessoal. Tá aí, esse é o quantitative easing, o afrouxamento monetário quantitativo, essa tradução que se deu. É uma estratégia interessante, um instrumento interessante de política monetária. O risco que você tem é da inflação e deixar o Banco Central cada vez com um ativo maior e precisa ver a qualidade desses ativos. No geral, se usa o título do próprio governo, então a qualidade é boa, não tem problema, mas pode-se também entrar nessa coisa de comprar, vamos dizer, os ativos tóxicos, e aí, assim, isso aí vai literalmente dar ruim, tá ok? Ainda assim, pouco usado, não foi praticamente usado no Brasil, mas tá aí e pode acontecer e é interessante. Tá bom? Até mais!